Olá, turma do nono ano, aqui é o professor Joseph que vos fala. Então iniciaremos hoje um novo assunto sobre o capítulo 8. Então o que foi que já vimos? Então nós já vimos alguns conceitos básicos sobre a matéria. Vocês já sabem sobre algumas propriedades, já sabem que dependendo dos tipos de matérias, pode apresentar especificações diferentes, não é? Formas, em todo o sua estrutura, não é? Tanto molecular, quanto físicas, quanto estrutural, na verdade, quer falar. Então é o seguinte, hoje iremos abordar, continuando aí a falar sobre matéria, então vamos continuar falando sobre matéria e sobre os átomos até o final desse ano, beleza? Então é o seguinte, o que significa os estados físicos na matéria? Então a matéria ela pode encontrar em vários momentos. Em que momentos? Nós temos o que chamamos de sólidos, líquidos e gasosos. Então os principais estados físicos que encontramos na natureza são esses três estados: sólido, líquido e gasoso. Existe também um modo que não vai se encaixar aqui propriamente dito, mas é o estado de plasma. Ele é um pouco diferente, um pouco mais complicado de se entender, mas beleza. Mas os três principais são esses: sólido, líquido e gasoso. Então vamos lá. Então, primeiramente, antes da gente trabalhar um pouco sobre os estados físicos da matéria, precisamos fazer alguns tipos de perguntas. Qual é a primeira dela? É possível uma substância estar em mais de um estado físico ao mesmo tempo? Né? Outra pergunta: existe alguma diferença entre vapor e gás? Por que conseguimos cozinhar um alimento mais rapidamente utilizando uma panela de pressão? Então, essas aí são algumas perguntas do nosso dia a dia. Principalmente essa, vapor e gás e a da panela de pressão. Então a gente tem que entender além das suas propriedades, também as suas utilizações dos seus estados, o seu comportamento no meio ambiente. Então vamos lá. Os estados físicos da matéria, ou fases, são diferentes formas de como uma substância pode se apresentar no espaço, no meio ambiente. Então, as três principais é sólido, líquido e gasoso, que pode ser representado por vapor. Também vou explicar um pouco mais à frente qual a diferença entre vapor e gás, beleza? Então esses aspectos podem favorecer a manutenção da união das moléculas, sendo ela, quando se chama de união, se chama-se coesão, e o seu afastamento se chama repulsão. Então o que significa? Deixa eu voltar. Então as diferenças dos estados físicos para cada matéria, para cada tipo de matéria, ele vai se diferenciar na sua estrutura, molecular. Então, como assim na sua estrutura molecular? Então, as atomicidades, os átomos que compõem, por exemplo, a água, vocês têm um exemplo aqui, ó. Aqui é a formação por moléculas, representação de cada molécula dessa. Percebam que nos sólidos estão mais unidos, no líquido eles podem estar mais espaçosos, mas ainda com um pouco de união. Já no modo gás, vocês percebam que as moléculas estão muito mais espalhadas. Então, o que significa isso? Então, foi o que eu disse agora há pouco. Para diferenciar cada uma delas, tem que se analisar a sua estrutura interna. Então, os aspectos que podem favorecer a união das moléculas, como assim a união das moléculas? Então, cada molécula pode unir aleatoriamente no meio ambiente, com quem ela tiver mais afinidade. É por isso que as moléculas são formadas no meio ambiente. Cada um tem uma afinidade com cada uma delas. Por exemplo, o oxigênio e o hidrogênio. O hidrogênio tem afinidade com o oxigênio. Então, no meu próprio meio ambiente, ele automaticamente vai se ligar ao oxigênio, formando o que? Uma molécula de água. Então, isso no meio ambiente é muito comum. Então, a diferenciação entre o sólido, o líquido e o gasoso é a sua estrutura molecular. Então, quando se trata de união, a gente lembra de coesão. Quando se fala de afastamento, se lembra de repulsão. Então, do mais sólido para o mais gasoso, se pega do mais, que tem mais coesão, para o que tem mais repulsão. Beleza? Então, o vapor é mais repulsivo do que o líquido é mais repulsivo que o sólido, e por aí vai. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro a se falar é o sólido. É quando os átomos das moléculas constituintes da matéria estão em um estado de agitação baixo, podendo ser concentrados mais átomos em um mesmo espaço físico, possuir formas e volume fixos. Por exemplo, uma bola de boliche. Por exemplo, se você tentar pegar essa bola de boliche, você tentar colocar ela dentro de um copo, a bola de boliche ela não vai preencher o espaço do copo, porque a sua coesão é bem maior do que a sua repulsão. Então, é difícil ela
se espalhar em um ambiente, né? Então a forma mais sólida que a gente tem aqui, as moléculas, o exemplo, é uma forma de atomicidade mais sólida, mais unidas, mais juntas, não é? Então o sólido tem a forma e volumes constantes, então a coesão é maior do que a repulsão. Beleza? Vamos pegando esses pequenos conceitos aí, né? Esse capítulo 8 é muito tranquilo pra gente agora, né? Tanto que eu vou terminar o fim do slide, já vou passar a atividade e próxima aula a gente já pula para correção e próximo capítulo, beleza? Então vamos lá. Um exemplo de algo maciço e sólido é a bola de boliche, não é? Então tem um grau de agitação baixo, podendo ser concentrados mais átomos ou menos espaço físico, né? Quando a gente se trata de sólido, líquido e gasoso, né, a gente tem que lembrar exemplos de si próprio. Por exemplo, em relação à atividade das moléculas, por exemplo, quando a gente está com muito frio, não é? O que acontece com o nosso corpo? Ele vai se contraindo, se contraindo, se contraindo, até o momento que ele começa a se agitar sozinho por tanto frio que está sentindo, né? Então, essa é uma característica molecular do sólido, né? Ele tem um grau de agitação molecular muito menor. Mas, se eu pegar, né, alguém, uma sala, eu volto ao exemplo da sala cheia de gente, né? Se tiver um grupo de pessoas dentro de uma sala de aula e a outro grupo estiver correndo na quadra. Se esse grupo que estiver correndo na quadra, de repente voltar, todo mundo suado e quente, e entrar na sala de aula, a gente vai perceber uma massa, uma onda de calor passando entre as outras pessoas, né? A gente fala isso de energia térmica, beleza? Mas eu quero que você entenda uma coisa. A partir do momento que partículas em agitação entram em contato com partículas que estão em baixa agitação, ela tem a probabilidade de acompanhar o movimento. Então, para o sólido deixar de ser sólido e virar líquido, né, essas moléculas têm que começar a se balançar, têm que começar a se agitar para ela poder começar a se separar. É onde a temperatura influencia aí, né, na molécula, né, das propriedades químicas. Beleza? Tanto a temperatura, tanto a pressão, né, altitude, latitude, tudo isso vai influenciar, né, a estrutura molecular dos objetos, beleza? Então o sólido é isso, quando os átomos constituem matéria estão em estado de agitação baixo, beleza? Ao ser concentrados mais átomos em seu mesmo espaço físico, né? Então possui forma e volume fixo. Vamos lá. Já no líquido, né, ocorre quanto as moléculas já estão um pouco mais dispersas em relação à mesma da matéria no estado sólido. A substância no estado líquido tem um volume fixo, porém sua forma pode variar, né? Então o volume do estado líquido ele não vai aumentar nem diminuir, a não ser que haja a não ser que tenha um ponto de ignição de aumento de temperatura, né? E vai mudar seu estado, né? Mas enfim, o seu volume é fixo, porém sua forma pode variar. Como assim sua forma pode variar? Colocar uma água num copo, ele vai tomar a forma do copo. Se eu colocar água numa jarra, ele vai tomar a forma da jarra, né? Então, na fase líquida, a coesão é mais ou menos igual à repulsão. Então, é o meio termo. Não é nem muito sólido, mas também não é nem muito gasoso, nem muito vapor. Então, o líquido tem volume constante e é amorfo, ou seja, não possui forma. Adquire a forma do recipiente em que estiver. Então a coesão é aproximadamente igual à repulsão, beleza? Então o estado das moléculas deles está um pouco mais dispersas, né? Não tão unidas, mas ainda consegue fazer um pouco de ligação, né? Beleza? Outro estado a gente chama de gasoso. Acontece quando as partículas formam as matérias estão baixas, afastadas, dispersas no espaço. Por isso elas podem ter a forma e volumes variáveis. O oxigênio pode ser comprimido dentro de um cilindro e tomar a forma desse cilindro, né? Então, acabei esquecendo de colocar aqui, né? A coesão se torna menor do que a repulsão. Então, no caso, no estado gasoso, podem perceber aqui que as moléculas estão bem mais dispersas, estão bem mais afastadas no ambiente espaçoso, né? É tanto que se a gente liberar um gás de oxigênio desse, com o tempo vai liberar no meio ambiente muito rápido, porque ele se dispersa muito rápido, não é isso? Então aí temos o exemplo do oxigênio, não é, que pode variar tanto o seu volume, tanto a sua forma.
beleza? Pode ser adicionado em qualquer cilindro aí que vai obter a forma do cilindro, né? Então estamos aí no exemplo de estado físico gasoso, né? Então a estrutura molecular é bem mais espaçada, então a repulsão é bem maior do que a coesão, beleza? Vamos lá. Então dentro dos estados físicos da matéria, né, além de percebermos quais são os tipos de matéria, né, os tipos de estados físicos que ela pode possuir, nós também vamos entender um pouco sobre os tipos de mudança entre cada uma delas. Como assim? Do líquido para o sólido, do sólido para o gasoso, do sólido para o líquido e vice-versa, né? Então a influência de fatores externos como pressão e temperatura podem fazer a matéria se apresentar de várias formas. Então lembrem, quais são os tipos de influências que a matéria pode sofrer? Do meio ambiente, temperatura, pressão, altitude, latitude, por aí vai. Beleza? Vamos lá. As mudanças de um estado físico para o outro recebem denominações específicas. Vamos lá. Então, imagem logo de cara aí, temos alguns exemplos. Então, do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. Do estado líquido para o estado de ebulição, ou para o estado gasoso, nós chamamos de três tipos: vaporização,